Dando continuidade aí, galera, continuando a ler o texto sobre o artigo de divulgação científica sobre a Covid-19, publicado pela Fiocruz, a gente vê que tem uma continuidade aqui, ó, tá? Nós temos ali, a iniciativa é coordenada pelo Instituto Nacional de Comunicação da Ciência e Tecnologia, INCT, CPCT, sediado na casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, e aí vem falando. Aqui já tem a presença das aspas, tá vendo? Alguém disse alguma coisa. Alguém esse aqui é um argumento de autoridade. As aspas aparecem quando alguém que domina um assunto vai falar, dá um depoimento. Com a pandemia, as pessoas têm uma necessidade muito grande de se informar sobre o vírus e a doença. Mas, por outro lado, há uma enxurrada de informações, muitas vezes contraditórias e fake news. Quem disse isso foi Luísa Massarini, coordenadora, desse órgão responsável pela iniciativa. Aí vem falando um outro depoimento aqui, ó. Abre aspas, fecha aspas, ó. A primeira pretende dar visibilidade ao que os cientistas brasileiros têm feito para combater a pandemia. Tá vendo? Ela continua explicando. Todas as vezes que a pessoa que é especialista no assunto ou responsável por alguma coisa, a gente fala que isso é um argumento de autoridade. Uma pessoa que sabe do assunto, que entende do assunto e que dá o seu depoimento. Isso torna o texto, dá mais credibilidade ao texto, porque ela é uma pesquisadora. Então, outras pessoas que estão querendo saber sobre a Covid-19, quando lerem esse texto, esse depoimento dela, isso vai dar maior crédito à pesquisa. Por fim, tá lá, ó, é nosso objetivo também valorizar a importância da ciência internacional e especialmente a brasileira no enfrentamento da pandemia. Por isso, criamos essa iniciativa, que visa oferecer informações confiáveis às pessoas, de forma que elas possam tomar decisões bem informadas, ressaltou a pesquisadora. Aí vem a imagem, essa imagem é ilustrativa, ela funciona como um infográfico que a gente já viu. Vem aqui, Covid-19, divulgação científica. Então, tem uma imagem que confirma aquilo que foi falado anteriormente. Então, eu delimitei com maior clareza as três partes que compõem esse artigo de divulgação científica. Então, o que eu coloco na introdução? O que eu ponho no desenvolvimento e na conclusão? Na introdução, eu tenho que delimitar as ideias que eu quero discutir. Você vai apresentar a ideia principal, aquela que você quer defender, tá? E quem lê o seu texto tem que saber sobre o que fala esse texto. Então, logo na introdução, você vai já mostrar qual é o assunto que você quer delimitar a ideia. O desenvolvimento, você vai fundamentar essas ideias. Na introdução, você expôs as ideias. No desenvolvimento, você vai fundamentar essas suas ideias. Por isso que o desenvolvimento é a parte mais extensa do texto, tá? Aí, você, que é o autor, você vai ampliar o seu tema principal, né? Geralmente, você coloca 3 parágrafos, tá? E você vai ser coerente na hora de escrever o seu texto, você vai tentar convencer e persuadir aquele que vai ler o seu texto. Então, isso tem tudo no desenvolvimento. É a fundamentação das suas ideias. E, por fim, na conclusão, você vai evitar coisas muito simplistas ou utópicas. Você vai tentar fechar o seu texto com as ideias apresentadas, você vai tentar retomar o seu texto, pegando um trechinho da introdução que você colocou, para você poder finalizar com chave de ouro a sua conclusão. Então, o texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, em se tratando de texto, de artigo de divulgação científica. Bem, na apostila, página 156 do nosso livro, se vocês puderem acompanhar, nós temos aí a parte das entrelinhas, que é como se fosse uma conclusão, a que nós chegamos em relação ao texto, ao artigo de divulgação científica. Então, o que a gente pode concluir?
que os artigos de divulgação científica, eles utilizam constantemente argumentos de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É aquela fala do autor, geralmente ela vem entre aspas, geralmente é um especialista que fala sobre o assunto, e ele vem no sentido de, quem está lendo o texto vai pensar assim, poxa, quem falou sobre isso sabe do assunto. Então, por isso que ele vem entre aspas, para dar maior ênfase. Isso que é argumento de autoridade. Quando você for escrever o seu artigo de divulgação científica, tenta colocar 2 ou mais argumentos de autoridade no seu texto. Por quê? Porque quem vai ler o seu texto vai logo pensar, essa pessoa domina o assunto. Uma outra coisa importante que a gente tem que ressaltar é que o autor divulgador geralmente é um jornalista, né? E quando ele fala, ele cita a fala de alguém, tá? Não é a fala do jornalista que tá ali. A fala que vai estar ali no texto é a fala do especialista no assunto. Então é como se o jornalista entrevistasse uma pessoa, ele escreve o texto, ele escreve o artigo, mas o que ele vai colocar entre aspas não é a fala dele, é a fala do especialista, é a fala de alguém que entende do assunto. E nós que somos os leitores, nós vamos poder entender melhor esse texto se esse texto tiver credibilidade, se ele nos passar confiança. Então é por isso que o jornalista, que é aquele que escreve, é aquele que é o autor, é aquele que divulga o texto, o artigo, ele é o autor, mas ele vai colocar no seu texto as opiniões de especialistas no assunto. Ele vai colocar isso como, entre aspas.